Boa noite, senhoras e senhores. A gente está aqui em mais um episódio do TuntaCast, seu podcast para falar sobre saúde e bem-estar de forma responsável e com qualidade, no ritmo certo. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que foge um pouquinho dos consultórios e dos hospitais, para falar um pouquinho sobre voluntariado e sobre o que acontece quando médicos, profissionais da saúde e profissionais de diversas áreas saem do conforto dos seus lares e do seu bem-estar para tratar sobre saúde da sua forma geral. E para isso eu estou aqui com 3 convidados muito especiais que eu tenho a honra de conhecer e ser do meu ciclo pessoal. Estou entre amigos e estou com a minha esposa aqui, além de profissionais super gabaritados. Então tenho essa honra de falar sobre isso hoje. Eu vou apresentar eles para vocês hoje. Eu estou aqui com a doutora Mariana. Não sei falar o nome da Mari até hoje, não vou me arriscar, mas está escrito aí para vocês. Ela é carioca da gema, médica pediatra, 15 anos. Sempre foi apaixonada pela pediatria e há alguns anos descobriu que o coração bate mais forte ainda pela medicina voluntária em áreas remotas. Ela é idealizadora e pediatra no Espaço Médico Jardim Botânico e é fundadora e coordenadora médica do Instituto Quindala. Estou aqui com a minha excelentíssima esposa, Júlia Magarão, endocrinologista e mestre em endocrinologia pela UFRJ, onde fez toda a sua formação. Tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e é fundadora e coordenadora médica do projeto Glicada na Estrada. Estou aqui com um grande amigo, Henrique Corredor, carioca advogado, o único defeito é ser flamenguista, né? Cofundador e presidente do Instituto Ventos e idealizou o projeto Downwind Solidário, onde transformou sua paixão pelo kitesurf em um movimento de impacto social. É também sócio de Rafael Miranda Melo Raposo e Barbosa Advogados. Então, pessoal, depois dessa apresentação longa, não tinha como ser diferente, eu queria perguntar já de cara a vocês, pode ser pela ordem que vocês quiserem, o que é o voluntariado para cada um de vocês? Já começo com uma pergunta, né? Já é difícil de responder, né? Quer começar? Bom, acho que o voluntariado Bom, essa é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes e várias vezes eu vejo que eu vou respondendo diferente, né? Cada hora eu respondo. Mas eu sinto que o voluntariado é a oportunidade que a gente tem de expandir a nossa visão para além do que normalmente é o nosso dia a dia, a nossa vida. A gente sai desse olhar tão de rotina individual e de tudo que nos ensinaram, de que a vida, o sucesso da vida está atrelado às nossas conquistas e aos nossos anseios. A gente forma família, a gente compra nossos bens conforme a gente vai conquistando dinheiro, a gente vai conquistando sucesso profissional e quando a gente vê, a vida passou dentro desse núcleo muito restrito. Eu acho que o voluntariado, pelo menos para mim, permitiu expandir o campo de visão, conhecer melhor outras realidades que eu não conhecia, trouxe muito sentido nesse caminhar e me permitiu sentir uma sensação, embora a gente estivesse falando antes o quanto que é difícil trabalhar no voluntariado, não é fácil, quanto é desafiador, ele traz uma sensação, eu acho, de cumprimento de um dever mesmo, sabe? A gente olha, somos membros de uma espécie que só chegou onde chegou e só está aqui hoje porque pensava coletivo, porque tinha um olhar colaborativo. E de algum tempo para cá, quando você olha ao redor, as pessoas que convivem contigo, de alguma forma eles fecharam os olhos para o exercício dessa compaixão, para esse olhar colaborativo, para esse senso de coletividade. Acho que o voluntariado é esse resgate dessa consciência coletiva e tudo que ela traz de bom para o mundo e para a gente mesmo. Falei pra caramba, né? Não, mas tá ótimo. Tem que ser assim, tá, tudo isso né? Só para dar uma quebrada aqui, né? Queria te agradecer, né, Gui, pela oportunidade da gente estar aqui falando dos nossos projetos, né, que são nossos sonhos, né, que viraram realidade aqui. Então, é uma oportunidade incrível a gente estar aqui junto, podendo falar sobre isso. Obrigada. E parabenizar também, né, pela iniciativa do podcast, que realmente é uma ideia incrível, né? Hoje em dia a gente tem tanta desinformação, né, por aí,
que a gente poder estar aqui nesse tempo falando sobre um assunto tão bonito e sobre temas tão importantes e de forma séria, responsável. Então, parabéns pela iniciativa. E o voluntariado, para mim, é a maneira que eu encontrei, né, de levantar do sofá e colocar a mão na massa, né? Eu acho que no nosso dia a dia, né, nossa vida atribulada, a gente sonha com um mundo melhor, mas a gente não tem tempo, né, de fazer as coisas. Então a gente fica esperando que alguém vá fazer isso pra gente, né? Então o voluntariado acho que foi a forma que eu encontrei, assim, de estou insatisfeita com uma realidade, não vou ficar terceirizando, esperando que alguém faça alguma coisa, né? Tô aqui, vamos botar a mão na massa. Acho que é isso. Bom, difícil, sobrou pouco aqui para mim, né? Pra vir com novidade, mas beleza, vamos tentar. Eu acho que, principalmente, o voluntariado é, para mim e para as pessoas, quando a gente doa, quando a gente divide o que a gente tem de mais precioso nessa vida hoje, que eu acho que é o nosso tempo. Então, quando a gente toma essa decisão de que eu vou doar ou eu vou dividir o meu tempo com algumas outras pessoas nesse mundo que precisam desse meu tempo, e a gente, no caso, ainda divide a nossa formação, a nossa profissão junto com esse tempo. Então, o voluntariado, nesse sentido, eu acho que é isso. Eu acho que é o que dá sentido na vida, na minha vida. Eu acho que é um caminho sem volta. Todo mundo, eu acho que quando começa a fazer trabalho voluntário, seja ele qual for, pode ser tendo a ver com a sua profissão ou não. Às vezes é bem interessante quando não tem a ver com a profissão também, porque são novos olhares, novos caminhos, e é um caminho sem volta, assim. Acho que a gente brinca muito que é um bichinho que pica a gente, e depois que você é picado, nunca mais você fica curado desse olhar para o mundo, para outras pessoas, né? Para a vida em comunidade mesmo. Acho que é isso que faz sentido para a gente nesse mundo agora, assim. Legal. Bom, então, pegando esse gancho, assim, a gente está falando de voluntariado, né? Mas, assim, para ficar de forma mais objetiva, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho do que cada projeto de vocês faz, né? O que o instituto de vocês fazem para quem estiver ouvindo, assistindo a gente, ter uma noção melhor, né? De forma sólida, o que é o voluntariado para vocês, né? Que não necessariamente é o mesmo voluntariado para outros, né? Então também podem seguir a ordem que quiser, mas o que o Glicada faz, o que o Downwind faz, o que o Quindala faz. Pode ir. Inverter a ordem, Vamos dar uma chance para a Mari falar. Vou começar. Então, o Instituto Quindala foi bem novinho, foi criado há mais ou menos quase 2 anos. E é um instituto que leva, através do voluntariado, medicina, atendimento médico para áreas remotas. E áreas remotas, quando a gente pensa, né, áreas longe, né, o que são áreas remotas, né? Então, a gente tenta colocar áreas remotas em um lugar de difícil acesso, mas também de difícil acesso à saúde, onde às vezes chega a saúde, mas não uma medicina especializada. Então, esses locais são locais remotos para a gente. Não necessariamente é geográfico. Não, né? Necessariamente Pode geográfico. Ser geográfico. Sim. Ou por exemplo, não, né? A gente está no Rio de Janeiro, a gente tem locais que a gente entende como locais remotos dentro do Rio de Janeiro e dentro de uma cidade, uma grande cidade. Então, é isso. O Instituto Quindala leva medicina de qualidade para áreas em que o acesso à medicina é precário. O projeto Glicada na Estrada é uma associação sem fins lucrativos, né, que tem como objetivo melhorar a abordagem ao diabetes no Brasil, especialmente em áreas remotas, né? E por que a gente pensou nisso, né, no diabetes, nas áreas remotas? Porque o diabetes é uma doença silenciosa, né? Então, eu trabalhei, me formei, né, num hospital de alta complexidade. Então, via os pacientes chegando, né, com diabetes,
já num estágio assim, para perder a visão, começando hemodiálise, que é uma terapia de substituição renal, então o paciente já estava ali numa falência renal, ou ia amputar um membro, né? E aí quando a gente conversava, né, com os pacientes, poxa, por que chegou até aí, né? E os pacientes falavam assim, eu não sabia, né, que eu tinha diabetes. Ou então assim, eu até fiz um diagnóstico um tempo, tomei medicação, mas depois eu estava bem, não estava sentindo nada, então deixava isso de lado, né? Então a ideia do projeto surgiu na tentativa de fazer um rastreio, né, do diabetes, que é uma doença cada vez mais prevalente, então todo mundo acima de 35 anos deveria fazer um exame para saber se tem ou não diabetes, e isso em áreas remotas é muito difícil a gente ter, né? O paciente não tem acesso a exame laboratorial, né? Então, a gente poder levar esse exame para o paciente fazer, literalmente a gente pega o paciente pela mão para fazer o exame, e numa tentativa também de engajar o paciente, porque como é uma doença que muitas vezes o paciente não está sentindo nada, ele perde acompanhamento, ele deixa, né? Então a gente ir lá, fazer uma ação educativa, lembrar esse paciente que ele tem que fazer um acompanhamento, isso pode evitar todas essas complicações. Bom, eu depois que respondi a primeira pergunta e a Júlia assumiu a palavra, ela agradeceu, não tem como não deixar de agradecer mesmo que em atraso, para além de ser uma oportunidade, como a Júlia falou, muito legal de falar do que a gente ama e do que a gente se dedica tanto aqui no voluntariado. É uma alegria grande estar com gente que a gente tanto gosta, tanto admira, conhece já há bastante tempo, né? Então, uma oportunidade única estar aqui. Obrigado, Gui. E o Doente Solidário nasceu com a ideia de juntar o esporte com o voluntariado e, por trás dessa ideia, encontrar um caminho que, de alguma forma, permitisse que aqueles que desejavam ir para o universo dos projetos sociais tivessem um caminho de um pouco mais de leveza e de beleza. Eu brinco que a gente vive numa bolha e que essa bolha, ela não é... Você não consegue estourar ela com um toque de dedo, não é simples assim, são muros cada vez mais sólidos mesmo, cada vez mais intransponíveis, e o que a gente faz quando a gente consegue transpor o muro, o que a gente vê do outro lado é uma realidade muito dura, né? Ela precisa ser alcançada, mas para muitas pessoas essa realidade dura ela é um sinônimo de dificuldade para a continuação naquele caminho, né? Então, pensando numa forma que unisse também leveza, beleza, um esporte que você ama, um momento de prazer, com o foco de alguma forma, tornar aquela iniciativa perene para as pessoas. Não é um caminho pontual, para aquilo ser incutido na vida. E no Doente Solidário, especificamente, a gente junta o amor pelo kitesurf com o voluntariado. Nasceu unindo o kitesurf com a saúde, mas a gente, no final da primeira expedição, e lá se vão 7 anos e 9 expedições, a gente firmou o compromisso de não fechar os olhos e menos ainda os ouvidos para aquilo que a gente fosse conhecendo dentro das comunidades. E a gente foi escutando demandas e a gente foi abraçando novas demandas. Então, ao longo desses 7 anos, a expedição que percorre a costa do Nordeste e agora também do Norte, no litoral do Pará, né? Ela começou com atendimentos na área da saúde, levando especialistas, e passou, então, a ter outras iniciativas, né? A gente abraçou um pilar de sustentabilidade, onde a gente desenvolve inúmeros trabalhos de gerenciamento de resíduos, de muita transferência de conhecimento, de muita educação ambiental, voltado principalmente para as crianças das comunidades. E a gente passou a contar também em parceria com uma outra ONG, de 2023 para cá, em todas as nossas expedições, a gente também leva médicos veterinários. Com isso, a gente hoje é um movimento que une o esporte e a paixão pelo kitesurf com um voluntariado que atua na área da saúde única, que é a saúde humana, planetária e veterinária. Beleza, Henrique. A gente ainda vai falar bastante aqui sobre um monte de coisa. Vocês já falaram um pouquinho sobre o que inspirou vocês, né, a criarem o projeto de cada um. Existe alguma coisa específica, alguma coisa
especial, né, que fez vocês criarem isso? Não, vou criar o projeto, vou criar o Da Windy, o Glicada. Vocês já introduziram um pouco, mas tem alguma coisa específica que marca assim na cabeça de cada um que fez vocês criarem o projeto? Eu acho que é comum aqui, né? É a nossa vontade de fazer algo mais, deixar um legado, né? Porque quando a gente começou nesse caminho, acho que nós três, né? Sim. A gente tinha aquela sensação, né? De ir tão longe e fazer tão pouco, né? Então, a gente queria criar uma coisa que fosse realmente uma cadeia, né? De transformação, e como o Henrique falou, não só um encontro pontual, né? No meu caso, que eu sou endocrinologista, né? A minha maior frustração era ir para as ações só com o glicosímetro, que é um aparelhinho que mede a glicose ali naquele momento, né? E os pacientes não chegam para consulta em jejum, né? Então a gente fazia essa medida e não conseguia dar muita informação, né, pro paciente. Veio um exame alterado, foi porque ele acabou de comer, ou foi porque realmente tem diabetes, tá controlado, não tá controlado. Então, ficava nessa frustração. E aí, sempre né, aquele ruído, né, no ouvido, preciso fazer algo mais. Então, no caso do Glicada na Estrada, nossa solução foi ter acesso a uma tecnologia que faça o exame de hemoglobina glicada, que vê uma média da glicemia nos últimos 3 meses. Então, o paciente não precisa estar em jejum para fazer o exame, e a gente consegue ver muito mais do que apenas uma medida, né? A gente realmente vê ali um contexto dos últimos 3 meses e consegue orientar se esse paciente tem diabetes ou não, se ele está bem controlado, se ele não está bem controlado, e tudo isso no momento da consulta, né? Porque o exame demora 3 minutos, né, para ficar pronto. Então, nesse mesmo instante, a gente já consegue dar uma devolutiva para o paciente, porque a gente vê até aqui, né, nos grandes centros, a gente pede um exame de sangue para o paciente, vai voltar numa próxima consulta, nem todo mundo volta, né? Perde-se muito pelo meio do caminho, né? Exatamente, e é isso, né? A gente, numa região que está 8 horas de barco do laboratório mais próximo, né, esse paciente não vai trazer esse exame para você, né? Então, você conseguir fazer o exame ali na hora e já ter uma conduta ali para esse paciente faz toda a diferença. Então, acho que é esse algo mais, né, que move a gente. Acho que somos mentes inquietas certeza. Caminhantes. Com certeza. Inquietude é uma característica de quem vai para essa Acho que a gente dorme pouco. Essa cabeça não para, né? Eu tive 2 grandes inspirações para até chegar na ideia do Da Windy Solidária. A primeira delas tem nome e sobrenome. Luiz César Monerá Tardan foi um professor que eu tive de ética profissional na faculdade. Até então, nunca tinha tido nenhuma experiência com voluntariado e eu faltava às aulas dele. Passei os 2 primeiros meses, cadastrei em ética profissional, passei os 2 primeiros meses faltando porque eu trabalhava de tarde para pagar a faculdade de manhã. Aí eu só apareci na sala de aula no dia da prova. Aí eu, quando fui entregar a prova para ele, ele me olhou, obviamente, desconfiado. Quem é você? Quem é você? Aí me perguntou se eu podia esperar do lado de fora da sala. Aí eu fui falar com ele depois da prova, ele queria saber por que eu faltava e tal, expliquei para ele que eu trabalhava e tal, ele falou, ó, tá bom, você trabalha, que horas você sai do trabalho? Aí eu, não, 19 horas eu saio da loja. Então tá bom, se você quiser continuar o curso aqui de ética profissional, eu queria que você fosse no endereço desse cartão, e me deu um cartão. Eu falei, tá bom, professor, vou lá. E aí ele falou, se eu tiver, assim, o que eu tenho para te ensinar sobre ética profissional, não vai ser aqui nas cadeiras da sala de aula, se você estiver disposto lá, vai ser um lugar bem melhor. E eu, quando cheguei lá, era um casarão lindo aqui no bairro das Laranjeiras, onde funcionava a Sociedade Brasileira de Solidariedade, e ele era presidente da ONG. E aí eu fiquei 6 anos trabalhando com ele lá. O compromisso eram 6 meses, mas eu fiquei 6 anos. E aí, cara, se eu conheci, é como a Mari falou, depois que você entra, não sai mais, né? Eu até interrompi, depois dos 6 anos eu encerrei lá o meu ciclo, e aí fiquei enfurnado nessa loucura da vida de correr atrás de carreira, de, sabe, conseguir um espaço no escritório, de ser alguém na vida como nos ensinaram. E aí, só que aquilo ficou, aquela inspiração ficou,
E depois de algum tempo, muito inquieto, sentindo que estava, cara, assim, eu tenho que retomar alguma coisa que eu não sabia nem ao certo o que era. E aí eu comecei a tentar algumas iniciativas. E aí, primeira iniciativa que eu tentei, eu me voluntariei no INCA, no setor de pediatria. Saí de lá completamente arrasado, sem brincadeira. Eu falei, cara, assim, eu quero muito, mas assim, não tem a menor condição. Isso aqui não vai dar, não. Não vai dar. Eu nunca mais voltei. Fui uma vez. Aí depois eu tentei outras iniciativas, fui no Teto, que é uma ONG que promove mutirões de construção de moradias emergenciais. Muito, muito legal. Foi muito inspirador também. Mas também era algo que eu sentia que não era perene, porque era muito duro. Era muito puxado, assim, dentro de comunidades muito desassistidas, assim, num nível muito grave. E era duro você voltar para casa e você volta triste, você volta, sabe, se questionando de um monte de coisa. Aquilo também, de alguma forma, não estava sabendo lidar direito com aquilo. E aí, nesse processo, tentando encontrar um caminho, aí veio uma outra inspiração. Eu vi o convite de uma ONG que todos nós já participamos, que estava promovendo uma iniciativa que juntava esporte com voluntariado. Era um trekking solidário ao Monte Kilimanjaro. Então, um grupo de médicos e alguns poucos não médicos como eu iam escalar a montanha e depois ficavam no entorno da montanha prestando atendimento dos médicos. Nessa viagem, eu me lembro que, de novo, crianças, de novo a pediatria, me colocaram para vermifugar as crianças de uma comunidade. E era muito... Não era simples, mas assim, era o que um não médico podia ajudar dentro da medicina que se fazia ali. E eles me deram lá uma tabela de dosimetria, eu pesava as crianças, né, com uma cadeira dessa, uma balança dessa de mala, uma cadeirinha de escalada, pesei mais de 100 crianças e ia dando o remédio. E as crianças que eram vermifugadas no primeiro dia, 3, 4 dias depois, elas já eram completamente diferentes. Aquilo me tocou muito, fiquei completamente emocionado, enfim, e tocado por aquilo. Quando eu voltei, eu falei, cara, assim, né, um remédio que não é nem caro, esse tipo de remédio, é só falta de acesso, né? E a gente não precisa ir até a África. Aqui tem muita coisa. Aí foi nessa reflexão e inspirado por essa experiência que eu tinha vivido que eu pensei, cara, vou fazer isso com um esporte que eu amo, que é o kitesurf. E aí nasceu o Da Uni Solidário em 2019. Muito legal, cara. Eu acho que vocês vão ter 1000 histórias, milhares de histórias para contar aqui pra gente. Eu queria perguntar dentro, né, dessa saída da zona de conforto, né, tudo isso, se tem cada um tenha uma história marcante que justifique o propósito de vocês, o propósito dentro, né, dos institutos e dos projetos. Se vocês lembram de alguma assim que, cara, essa aqui vem na cabeça na hora. Eu tô dando só perguntas fáceis, né? Só fácil. Nossa, não sei, porque eu acho que o nosso dia a dia nesse trabalho é todo recheado de situações e de momentos que fazem a gente mudar a nossa vida, assim, mudar o nosso olhar para o mundo. Talvez, assim, eu tenho uma que eu sempre coloco, que é a primeira... Eu sou pediatra, mas a primeira vez que eu, numa ação... eu acho que foi a primeira vez que eu estava numa ação, sim. Eu fui ajudar a ginecologista, porque eu já tinha acabado a minha, e fui ajudar a ginecologista, e é uma ginecologista que eu amo. Até hoje, assim, admiro demais o trabalho dela. E a forma como ela tratava as mulheres ali, tão... colocadas de lado, tão maltratadas e tão não tocadas, não ouvidas, e a forma como ela fazia esses atendimentos e o que ela propunha nas mulheres e o quanto ela elogiava as mulheres. Gente, eu chorei do começo do atendimento, falei, eu não vou conseguir nem te ajudar, me fala, porque pingavam as lágrimas assim no papel de atendimento. Eu acho que essa foi... Acho que me mudou também a forma como eu passei a atender os meus pacientes, depois que eu vi a Mariana, minha xará, atendendo. E como é necessário esse olhar para as pessoas que não têm, né, o toque, o olhar, o cuidado, o ouvir, o falar, o elogiar. Então, os mínimos detalhes são muito importantes numa consulta, nesses locais em que a saúde não chega tanto. E eu acho que teve um outro momento também muito marcante para mim, que eu acho que me emociona até hoje, eu sinto aquela sensação quando a gente estava saindo de barco
do primeiro downwind que eu fui, e que é isso, tinha uma criança que veio dar tchau pra gente e a gente caiu num choro, porque também é um cansaço, depois de horas de atendimento, dificuldades que você passou, e aquela criança veio muito feliz, dar um tchau, e como se a gente fosse voltar ali sempre, né, como se a gente estivesse ali sempre, e rolou uma conexão ali com aquela criança que eu não sei. E aí, os dois desabaram chorando. E a gente tava saindo de um lugar. Então foi bem cena de filme mesmo. E não foi uma cena de um atendimento, mas são momentos em que é isso. O sentimento durante esses atendimentos fica muito aqui, né? A gente... É como se a gente tivesse... Às vezes tem a sensação de que a gente tá, assim, sem a pele, sabe? Em carne viva. E tudo que bate... reverbera muito, é muito intenso, é muito forte. Eu acho que a gente está sem a pele mesmo. A gente tira a casca pra que a gente conseguir, carrega. né? Com certeza, com certeza. A Mari falou, né, me lembrou muito também quando eu acompanhei atendimento de obstetrícia, né? E a primeira vez que as mulheres, né, a família, né, estava vendo o bebê no ultrassom, né? E saber se o sexo, né, se era feminino, se era masculino. E eu achei isso tão singelo, assim, porque é levar a dignidade, assim, né? Porque não tinha ultrassom, então... E é uma coisa tão corriqueira pra gente no grandes centros, né? Que você fala, então a mulher vai fazer ultrassom, não sei, é só mais um. E aí, como a beleza que é, na verdade, ser, né, individualizar que ele é aquela pessoa naquele atendimento, com a possibilidade de fazer um ultrassom, imagina, de ver um bebê na barriga, é incrível. Incrível. E uma história muito marcante, né, que a gente viveu lá na Amazônia, né, a gente estava numa comunidade, né, ribeirinha, 8 horas de barco, né, da cidade mais próxima, e também a gente já tinha encerrado, né, os atendimentos do dia, e aí teve um chamado para fazer uma visita domiciliar de uma paciente que estava com uma glicemia capilar acima de 500, né, muito, muito alta. E aí a gente colocou, né, o equipamento nas costas, fomos lá numa motoca, assim, lá, ali numa trilha para chegar lá na casa dessa paciente, fizemos exame, demos orientação. E foi muito bonita a mobilização da comunidade, né? Porque essa paciente, ela bebia muito refrigerante, tomava mingau de aveia, que era o que ela tinha ali, né? Para se alimentar, né? Já era uma senhora. E aí, os agentes comunitários que estavam com a gente se mobilizaram muito, né? Tipo, a gente vai trazer peixe para a senhora, né? A gente vai pescar e vai trazer o peixe. A enfermeira, eu vou vir aqui todos os dias para medir a glicose da senhora. E foi lindo, assim, né? Aquela comoção, né? De todo mundo realmente querendo o melhor para aquela senhora. E não foi uma coisa fugaz, porque depois eu fiquei em contato com essa enfermeira e ela sempre me reportava as glicemias, né? E o pessoal pescando o peixe para ela. E é uma coisa que a gente perde um pouco aqui, né? No grande centro. Às vezes a gente nem sabe quem são os nossos vizinhos, né? E lá todo mundo se reuniu para melhorar. E essa paciente, ela é muito religiosa, né? E ela falou assim, eu já sabia que vocês iam vir, né? De tão distante para trazer um atendimento de tão qualidade para cá. Então foi um momento, assim, realmente aquelas coisas... Tudo vale a pena. Tipo, né? É isso mesmo, né? Tá certo, tô certa aqui. As histórias são muitas, né? Muitas. Essa que a Mari contou dentro do Delta do Parnaíba, né? Foi lindíssimo, lindíssimo. A gente teve a oportunidade de conhecer com esse trabalho. Vocês sabem que a volta para casa depois dos atendimentos, às vezes a gente pegava aquele triciclo e falava, gente, isso aqui é volta para casa. Exato. Esse pôr do sol aqui, isso aqui é voltar para casa, exatamente. Sabe? Isso aqui... A oportunidade de conhecer um Brasil maravilhoso, assim. As histórias são muitas, é até difícil de você selecionar para não deixar alguma de fora, mas assim, de atendimento tem muitas e muitas, mas uma coisa que é legal é que, para além dos atendimentos, quando a gente se joga nesse universo assim, do voluntariado, a gente nem imagina tudo que vai se abrir. E o universo vai abrindo mesmo. Então, nessa que a gente chegou no Delta do Parnaíba, era a primeira vez que a gente estava indo para o Delta do Parnaíba, e a gente faz sempre uma expedição precursora para levantar dados, né, para organizar a expedição. E aí a gente entrou em contato com uma escola, que era onde a gente pensava em fazer o atendimento,
e um ex-aluno da escola se prontificou a ser o nosso braço lá, nos apoiar em tudo. Ele era morador, chama-se Ilha das Canárias, dentro do Delta do Parnaíba, um lugar lindo. E a gente chegou lá para fazer, pela primeira vez a gente estava chegando para fazer esse levantamento de dados. Ele estava nos esperando no porto. Na época ele estava com 19 anos, tinha acabado de sair do colégio, todo arrumadinho. Não, eu queria ajudar vocês, eu soube que vocês vão trazer saúde para cá, e médicos. Não, que bom, então tá. E aí levou a gente para conhecer os pais dele, ele é ex-aluno do colégio, apresentou para a diretoria, resultado. Esse menino, durante o atendimento depois, esteve conosco, nos apoiando em tudo, virou quase um voluntário nosso. E numa das conversas ele falou que ele tinha um sonho, ele surfava, mas ele tinha um sonho em aprender kitesurf. E aí o Jailson Sena, que é vice-presidente do Instituto Ventos e co-idealizador dessa loucura toda junto comigo, falou, então tá bom, ele é instrutor de kite, um dos maiores instrutores de kite do Ceará, pediu para os pais, falou, posso levar teu filho comigo lá para minha terra, lá no Ceará? Levou o Pedro Gaspar, esse menino, Pedrinho, levou, passou 2 meses com o Jailson, ele voltou do Ceará para sua casa, não só velejando de kite, mas como instrutor de kite, e a ideia dele não era aprender só o kite, ele queria aprender para ensinar outras pessoas. E hoje o Pedrinho fundou uma ONG chamada Vidas ao Vento, e ele já tem 18 ou 19 alunos que, para além de terem aprendido esporte, fazem aula de inglês, fazem reforço escolar. Então, assim, quando você pensa em fazer uma ideia como essa, vamos juntar o esporte com saúde. Você não imagina o que vai acontecer, sabe? Então, essas experiências, voltar lá, como a gente voltou, e ser recebido pelos meninos, que fizeram pra gente uma peça de teatro em inglês, cantando músicas em inglês, para agradecer, cara, assim, não tem como não chorar copiosamente, sabe? É muito legal. Você acaba atingindo, você nem sabe Nem o que é, você não faz ideia. Nos seus maiores sonhos você não tinha ideia e queria atingir isso, e acaba atingindo. Não podia nem supor. Então, acho que o legal do voluntariado é esse, né? Você acha que é um negócio pequeno, mas, como a Mari falou, você não tem noção da cascata que isso pode gerar, né? E uma coisa legal que a gente está falando aqui, até agora, e isso é muito comum quando a gente vai conversar sobre esse assunto, da gente sempre achar que a gente está levando alguma coisa, né? Que a gente está ensinando, que a gente está levando saúde, que a gente, como se a gente fosse detentores como se nós fôssemos detentores do que há de melhor. E aí, antes de entrar num assunto mais delicado, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que vocês, na verdade, mais aprendem, né? Ou mais recebem, em vez de, eu levo o exame da glicada, da hemoglobina glicada, eu levo atendimento em saúde, Henrique leva, né, o esporte, leva atendimento veterinário, atendimento leva também educação social, né, com reciclagem, né? Eu quero saber um pouquinho do que vocês acham que vocês mais recebem, vocês mais aprendem nessas experiências aí. Continuo com a pegada de perguntas. Gente, uma coisinha mais fácil pra gente. Não dá nenhum intervalo, né? Peraí, vamos ver. O que eu acho, né, que o voluntariado, ele transformou a minha prática médica, né, no consultório, no hospital, como a Mari falou, né, desde que eu estive com essas pessoas e vendo, né, as pessoas atendendo, é uma experiência muito imersiva, né? A gente fica ali vivendo o dia a dia daquela comunidade, a gente dorme, né, na casa da população, então a gente vê realmente o estilo de vida daquele paciente. Então a gente consegue realmente se conectar ali para dar o melhor atendimento, né? E a gente consegue levar isso de volta para casa, né? A conexão hoje em dia que eu crio no consultório ou no hospital é totalmente diferente antes e depois, né, do voluntariado. E sem contar que quando a gente está num lugar assim, né, remoto, a gente tem que se virar nos 30, né? Para buscar soluções, né? O que eu vou prescrever aqui, o que tem aqui, né? O que chega de medicação aqui, como é que vai ser? Como é que eu vou orientar uma mudança de estilo de vida num hábito alimentar completamente diferente do meu, né? Então, a gente
tem que pensar tanto, né, em tantas possibilidades, que quando a gente volta, a gente consegue resolver qualquer problema, né, que tem na nossa frente. Assim, não tem desafio que não tenha solução. A gente vai encontrar uma forma, né? E você, Mari? Eu acho que isso que você pontuou de a gente aprende a se reinventar como médico. Eu acho que a gente que faz medicina, a gente é muito dentro de caixinha, né? A gente é muito quadradinho. O que está no livro ali, o que a gente segue, é o que funciona. Eu acho que aí a gente aprende a dar nó em pingo d'água com o que tem, com o que a gente pode e escutando. Eu acho que é uma outra coisa que, para mim, não que eu não soubesse, mas a gente vai aprendendo e vai aguçando a escuta do outro muito nessas ações. Primeiro, para você levar o que o outro está precisando e não o que você acha que o outro está precisando. Então, é tudo sobre o outro e não sobre você. Então, a gente aprende muito a escutar, olhar, individualizar e eu acho que é isso, sei lá. É muito aprendizado. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Eu não sou médico, então não trago para o meu dia a dia profissional, né, o que eu aprendo. Mas eu acho que eu conheci... Você traz, você só não... não aplico na medicina. Adapta. Né? Mas eu acho que eu conheci um Henrique diferente, assim, o voluntariado mostrou que quando a gente coloca propósito e amor e vontade, a gente descobre capacidades que a gente duvidava na gente mesmo. Se me perguntasse há 10 anos atrás se eu seria, sei lá, capaz de ter uma ideia e tirar uma ideia tão ousada do papel, juntando, obviamente, outras pessoas que convergem de valores e tal, eu ia dizer que não, que isso. As ideias passavam pela minha cabeça e morriam, sei lá, por vergonha, por falta de crença na capacidade. Então, acho que eu fui descobrindo, aos poucos, um Henrique diferente, um Henrique talvez mais capaz. Está quase terminando seu EAD em medicina. Não é? Não é? Daqui a pouco eu estou atendendo. E fora isso, a gente aprende também, acho que, a reequilibrar os valores que colocam na nossa vida, sabe? A gente realmente é criado na nossa enfim, classe social, no meio que a gente vive, tendo tido o privilégio de um bom colégio, de uma boa moradia. Não que sejamos ricos, mas isso não é isso, é sobre oportunidades. A gente, nesse contexto, a gente vai valorizando demais, não que não tenha que ser valorizado, mas valorizando demais os nossos próprios anseios individuais. E aí você, quando vai para um lugar tão diferente, de tanta cultura, de tanta riqueza, de tanto conhecimento, que para você é lá o ignorante, você reequilibra aquilo que te diziam como sendo o que de fato era o mais valioso, você passa a reequilibrar essa balança dos valores, o que é mais valioso, o que não é. Tanta gente mais feliz que a gente, com muito menos, te ensinando a ser feliz na simplicidade. Enfim, acho que se a gente vai, como a Mari falou, né, arranca essa pele que a gente cria, que a gente precisa criar para o nosso dia a dia complexo e vai aberto, é só aprendizado. Legal. Antes de eu ir para o próximo bloco, né, acho que isso que vocês falaram é muito legal, até falando um pouquinho da experiência que eu tive lá junto com Júlia na Amazônia. Primeiro, eu acho que é quase impossível, mesmo quem vai com a casca, essa casca se perde ou de uma forma mais fácil ou de uma forma... Alguém arranca, né? Alguém arranca. E aí, se alguém tiver que arrancar, é mais difícil, né? Mas o que eu acho que é legal, agora dando o meu depoimento, esse mais ou menos o que o Henrique falou, assim, você, geralmente são ações, né, que duram 7, 10 dias, né? Dentro de um universo totalmente diferente do seu, com cultura totalmente diferente, com alimentação totalmente diferente, veste, tudo que você imagina é totalmente diferente. Então, se a pessoa não arranca essa pele, ela realmente é arrancada, até porque você está num lugar que você não sabe, pelo menos eu não sabia nem, cara, onde eu podia pisar, o que eu ia comer, como é que eu dormia, o que eu precisava me vestir, eu não sabia nada, né? Pelo menos, né, onde a gente foi lá na Amazônia, era assim. E aí eu acho que o maior aprendizado é isso que você falou, assim. Por que eu tenho que ter alguns determinados valores? Por que isso que é bom para mim? Você repensa tudo, né? Você fala, cara, o que eu estou fazendo da minha vida, né?
Sim. Eu acho que esse é o maior aprendizado, porque a gente vai, e é muito comum, morando no Rio de Janeiro, sendo advogado, médico, engenheiro ou qualquer profissão que tem seu nicho ali muito específico, você ser levado pela maré mesmo, pelo efeito manada. Total. Quando você vê, você está querendo uma coisa que Total. nem é o que você queria, Exato. na verdade. Você nunca desejou, né? E eu acho que esse é um de vários que a gente pode falar aqui, eu acho que esse é um dos maiores aprendizados. E eu costumo falar, óbvio que isso não tem que ser obrigado, mas que todo mundo deveria ter uma experiência dessa, mesmo que o cara não vá ser voluntário depois. Sim. A grande questão, pelo menos para mim, acho que para a maioria, é que quando você volta para sua realidade, se você não fica alimentando aquilo ali constantemente, você volta a adquirir aquela Muito caixa. rápido. Né? Por isso que a gente faz uma expedição por ano. Exatamente. Mas eu acho que esse é o maior aprendizado. Mas vamos lá, mudando um pouquinho de assunto, até para a gente não, o pessoal que está ouvindo, assistindo, não achar que é tudo amor, tudo lindo, flores, né? maravilhoso. Eu queria Tem certeza? Vamos entrar aí. O que eu queria saber para vocês, assim, quais são as maiores barreiras que vocês acreditam, não só logística, mas de acesso, de diferença cultural, que é isso que a gente está falando, né? Quais são as maiores barreiras para ações como essas? O que vocês veem como maior dificuldade? Ainda não estou perguntando sobre questões financeiras, que a gente vai chegar lá, mas como barreira mesmo, essa primeira barreira de contato, pessoa a pessoa, chegar numa comunidade totalmente diferente, o que vocês identificam como maior dificuldade? Bom, a gente, nesses anos todos, a gente já teve algumas comunidades que a gente identificava a importância do trabalho, que a gente não conseguiu acessar muito pela desconfiança de que algo assim pudesse ser feito por aquela comunidade. Então, quando a gente vai acessar as comunidades por onde a gente passa em 4 estados, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Nesses 4 estados, não foram poucas as vezes em que a gente teve que realmente ir presencialmente, passar mais tempo nas comunidades, mostrar resultado de ações anteriores para mostrar que, de fato, aquilo era possível. Porque no primeiro contato com o agente de saúde local ou com alguma liderança local, eles são fundamentais, sem eles a gente não consegue fazer. É muito comum encontrar desconfiança. E eu acho que é fruto mesmo da desassistência, fruto de anos e anos sem receber. Então chega lá alguém que eles nunca viram, de uma cultura diferente, de uma criação diferente, falando, olha, a gente vai trazer aqui 10 especialidades médicas, exame de hemoglobina glicada, enfim, outros exames, tratamento, castração de animais, vamos olhar aqui a escola para tentar transformar numa escola 100% lixo zero com educação ambiental. Quero vocês aqui não. O que vai ter em troca, né? O que a gente vai ter que dar em troca, né? Que política é Exatamente. essa? Qual é o partido? Tá vindo falando sobre quem, amando de quem. Então qual é o partido que está por trás? Qual é a igreja que está por trás? E você, para quebrar, não é simples. A gente, em algumas precursoras, a gente tem pouco tempo para dedicar, pouco dinheiro para dedicar. Então, vamos montar uma expedição que passa por 350 quilômetros. A gente faz uma precursora em 3 dias. Passa meio-dia numa comunidade, metade do outro dia na outra. Então, assim, não adianta. Para quebrar esse obstáculo, às vezes você tem que ficar 3 dias numa comunidade para conseguir mostrar o trabalho. E vocês, Júlia, Mari, compartilham isso? Não, eu acho que isso aqui no Brasil é muito difícil ainda mesmo. Acho que quanto mais remoto, né, quanto mais para dentro a gente vai, mais a gente vê essa cultura de que o que se faz tem que ser troca. Né? Então, vocês estão fazendo tudo bem pela gente, mas o que a gente vai ter que dar em troca? Porque sempre foi isso. Né? A gente no Brasil o Brasil é um país enorme e a gente tem uma cultura do voluntariado e da doação e de tudo isso muito pequena perto de outros países que dão um baile na gente. Então, a gente ainda tem que cavar esse lugar ali de falar, não, é isso mesmo, sabe? Vocês têm direito à saúde, vocês têm direito à educação, todo mundo tem direito a isso e a gente está trazendo e não precisa dar nada em troca, é só... E como se não fosse difícil fazer no Brasil, a Mari ainda mete a cara e faz fora do Brasil. Eu ia falar que as dificuldades, eu acho que pra gente tá mais fora. Então, a gente faz ação em Angola, em alguns lugares em Angola. Então, claro, Angola é um país que fala português, mas em alguns lugares não se fala português. Então, a língua é basicamente uma questão, assim, porque, claro, por mais que a gente tenha tradutor, tenha pessoas, mas você entender o que seu paciente está falando tem muito
na linguagem, na forma de falar, a gente consegue se aproximar muito mais. Então, é difícil, é trabalhoso. E culturalmente também, né? Uma outra cultura completamente diferente da nossa. Então, por isso, eu acho que mais ainda a gente tem que ouvir mais, respeitar mais e baixar muito a nossa cabeça e fazer devagarzinho, assim. Essa questão da cultura, né? Eu senti muito mais essa dificuldade na África do que aqui, né? No Brasil. Porque por mais distante que seja, né, da nossa realidade, aqui no Brasil a gente está em casa, né? Então, assim, a gente sabe como entrar na casa de alguém e a gente é muito bem recebido. Então, aqui no Brasil, realmente... E a gente tem o SUS, né? Que é incrível. Que por mais difícil que seja, para o SUS ainda é incrível. E a gente pode agarrar ali muita coisa para nosso favor. Né? Mas queria falar um pouco também da dificuldade do voluntário, né? A gente falou da dificuldade de chegar numa comunidade, né? Mas para a gente também é uma dificuldade, né? Quando a gente foi para a Amazônia, né? Muito bicho, muito mosquito, né? Coisa que assim não estava tão acostumado, então isso foi uma dificuldade. Dormir na rede, uma coisa que também é muito, muito diferente para a gente. Então, para a gente como voluntário também é uma dificuldade. Viagem de barco, viagem muito longa, num barco muito pequeno, né? Algo que foi realmente desafiador, né? Mas é isso, no fim do dia, todos esses desafios... Tiram a gente da zona de conforto, né? Mas e o tudo convívio, fica pequeno, né? Você convive com aquelas pessoas tão intensamente, né? Aquelas, sei lá, 15, 20 pessoas tão intensamente. Sim. Que você nunca viu, a maioria você nunca viu na vida. Então você vai só dormir junto com aquelas pessoas, você vai comer, você vai trabalhar com aquelas pessoas, você vai dividir trabalho. Então... É uma reformulação do cérebro, eu acho. Fazer uma plasticidade cerebral para você conseguir rapidamente, porque são o que 10, no máximo 15 dias, mas 10 dias normalmente, sim, que tem que dar certo ali. O convite, tem que dormir com aquelas pessoas, tem que acordar, tomar banho junto com aquelas pessoas. Banho frio. E dar certo o trabalho no dia seguinte. Sim. Com aquelas pessoas também. Então, privação de sono. Putz, privação de conforto. A comida também, né? Diferente. Né? Eu não sei vocês, mas essa expedição lá dura normalmente 10 dias. Eu volto com a sensação de que eu vivi uma vida. Com certeza. Né? 10 dias parece que duraram 30, assim, de tanta experiência, de tanta emoção, de tanta privação. E você volta tão amigo das pessoas, sim, né? É a sua vida. Aquelas pessoas ali ficam amigos, ficam família. Você já se conhece há anos. Legal. Queria perguntar até para o pessoal também conhecer melhor como é que funciona o que tem por trás, né? Porque às vezes a gente não tem noção, né, de como é organizar um projeto como esse. Óbvio que assim, são muitos detalhes, então assim, de forma resumida, se possível, né? Como é que é feita a logística, né, do Instituto de vocês? Queria, né, reforçar que todos os projetos aqui não têm nenhum fim lucrativo. Muitas vezes quem está envolvido tem que tirar dinheiro do próprio bolso, né, para o negócio andar, senão não anda. Queria saber, assim, resumidamente, porque cada um tem sua particularidade, mas como é que é feita essa logística? Medicamento, transporte, equipe, como é que vocês organizam isso, assim, cada um com a sua particularidade? Difícil, né? Bom, eu tenho uma sócia, porque eu sou médica e essa parte aí é difícil. Estou aprendendo, então a Raquel, ela faz a logística, ela faz coordenação dos projetos, então eu acho que esse backstage das ações dá muito trabalho. Eu acho que pessoas que estão lá na ação nem imaginam por que você passa. Então, por exemplo, dá um índice que tem transporte de barco, tem o pessoal do mar, enfim... É muita coisa. A gente se organiza muito antes, né? Então, tem a gente vai antes para os lugares, entende quais são as especialidades que a gente vai levar para aqueles lugares, quais são as necessidades, porque cada ação é feita para cada lugar de uma forma diferente. E aí, fechadas as especialidades, a gente também começa a pedir doações para medicação, para aparelhos que a gente precisa levar. Então, se é um ultrassom, se é algum outro aparelho, um eletro, enfim, dependendo da especialidade que vai.
Então, isso é organizado bem antes. E aí, tem todo o transporte disso também. E tudo que a gente faz, a gente vive de doação. Então, tudo é muito difícil, porque tudo é pedindo a ajuda das pessoas. Então, vamos agora fazer um projeto que vai levar, sei lá, contraceptivos para Angola. Então, vamos lá, gente, ajuda, doa. Então, toda essa organização é feita através de doações. E aí é isso, a gente bota nas malas e se atira. Mas, junto disso, tem a organização do local, porque onde que os voluntários vão ficar, o que os voluntários vão comer, o que vai fazer no day off, porque a gente sempre tem o day off, na hora que a gente está atendendo, quem vai trazer as quentinhas para os voluntários comerem. Então, cada detalhe é muito pensado para que o voluntário tenha uma experiência também que não seja tão desafiadora a ponto dele não querer voltar mais. Então, a gente dá mínimas condições para que ele possa trabalhar, né? Porque, na verdade, no final das contas, é isso. Então, a gente arma tudo. E aí, nossa, e é enlouquecedor, porque a gente que vai para Angola, então, é autorização para entrada, é autorização para levar medicação, para levar ultrassom, e quando a gente acha que na alfândega vão ficar com ultrassom, não eles vão implicar com os remédios, e aí a gente tem, enfim, é um trabalho constante, assim, mesmo que a gente faça só 1 ou 2 ou 3 ações por ano, essa roda gira muito o ano inteiro para conseguir fazer isso acontecer. Sei lá, não é fácil. Nada fácil, nada fácil. É muito desafiador. O Doença Solidária, ele junta há 7 anos, nesses 7 anos foram 9 expedições, né? Em média, 35, 40 pessoas por expedição, entre médicos, voluntários não médicos e staff, dos mais variados, motoristas, guias por dentro da água. E normalmente nosso time se divide em 2, a equipe água e a equipe terra. A equipe água é composta por todos que velejam, e a equipe terra por aqueles que não velejam ainda, porque a maioria volta para fazer curso. Mas isso é legal também de pontuar, porque você não precisa ser um velejador para ir. Isso, não. Qualquer voluntário, médico, não médico, velejador, não velejador, é muito bem-vindo. E aí a gente, para botar de pé uma expedição, que dura entre 10 e 12 dias, dependendo da área onde a gente vai, do número de atendimentos que precisam ser feitos, a gente tem 4 pessoas coordenando cada expedição. Então tem um coordenador médico, 2 coordenadores de logística e um coordenador geral, que tenta organizar essa bagunça toda. E todos esses 4, eles são coordenadores da expedição. Né? São voluntários, ninguém ganha absolutamente nada, muito pelo contrário, a gente acaba tendo que botar dinheiro do nosso... Exato. E aí eles se dedicam a montar a expedição. Né? E, em paralelo a isso, o Doença Solidária é um projeto, por trás tem o Instituto Ventos, que é a nossa associação civil sem fins lucrativos, é o nosso CNPJ, onde a gente tenta manter o mais organizado possível, a captação de recursos, doação, prestação de contas, enfim. No Instituto Ventos, hoje, a gente tem 9 pessoas trabalhando de forma voluntária, divididos entre diretor médico, diretor financeiro, diretor de sustentabilidade, diretor de logística, enfim, e outros. E esse grupo trabalha o ano inteiro. Quem está dentro do Ventos trabalha basicamente no back-office burocracia, assim, tentando realmente montar uma forma de captar recursos que seja mais sustentável, né? Hoje em dia, infelizmente, a cultura de doação no Brasil ainda é muito escassa, muito pequena, são 3% da população que se vinculam de alguma forma, é muito pouco. A gente vive nesse universo da escassez do terceiro setor, a maioria de nós, né? Todos nós, aliás, trabalhamos com doação direta. Se você quiser migrar para um projeto de lei incentivado, é uma burocracia e uma etapa de estruturação muito complexa que dificulta a gente caminhar. Mas basicamente é isso, são 9 pessoas no Instituto trabalhando o ano todo e por expedição mais 4 voluntários que a gente convoca, não é convite não, a gente convoca, vai ter que vir para cá, passou 3 anos com a gente, já entra para o time. E aí, assim, para vocês entenderem o tamanho do problema, como a gente tenta fazer com qualidade o que Glicada na Estrada e Quindala fazem na parte de saúde humana, a gente tenta fazer, né, essa mesma atuação na parte de saúde, mas a gente também tem veterinária, a gente também tem sustentabilidade, né? Cada núcleo separado com sua atuação também tentando fazer o melhor que pode, crescendo. E a gente tem uma logística para levar uma parte por água, com segurança, e uma parte por terra que vai dividido em
5 picapes, micro-ônibus com medicamento, enfim. Para botar de pé é um custo alto. E como a gente não tem doações recorrentes, a gente faz todo ano o orçamento do que vai ser a expedição e a gente rateia entre os nossos voluntários. Então, os nossos voluntários pagam o custo rateado para que aquilo aconteça, né? Então, é só essa confusão toda que faz a coisa Isso acontecer. que a gente já está esquecendo milhões de etapas aqui. Exato, aqui. exatamente, Então, exatamente. Mário estava contando aqui para entrar em Angola esse ano, antes da gente começar. É muito desafiador, né? Tem que realmente ter organização e muita gente atuando junto, sabe? Muita gente muita apoiando. vontade. Muita vontade. Muita vontade. Eu ia falar. E o glicado? Em relação ao glicado na estrada, né, o nosso maior desafio foi transportar, né, uma tecnologia que geralmente fica dentro de um laboratório para locais quentes, né, que não tem refrigeração. Então a gente teve que montar, né, um sistema ali de bolsa térmica, sempre controlando ali a temperatura dos exames. Essa tecnologia que a gente usa tem um benefício, né, que não dá resultado errado, né, de exame. Então, se a gente ultrapassou a temperatura correta, esse kit ele estragou, né? Então, isso dá segurança para a gente, que a gente não vai fornecer um exame errado para o paciente, né? A gente pode perder exames, como a gente perdeu alguns, né? Na Amazônia foi sofrido, né? Mas isso tudo é aprendizado, né? Então, a gente tem todo esse pensamento, né? De climatizar tudo, o aparelho lá, né? Nas ações. Se a temperatura está ficando muito alta, a gente já começa a procurar, tem alguma sala que tenha ar-condicionado, ventilador, alguma coisa para que a gente possa oferecer, né, o exame para o maior número de pacientes possível, né? Então, acho que essa foi a maior dificuldade, né, logística até hoje. E o que eu queria pontuar, né, que vocês comentaram, que não precisa ser médico nem profissional da saúde, né? Qualquer profissional é muito, muito bem-vindo, porque esses cuidados, né, de logística, como a Mari falou, a gente que é médico, a gente não consegue, né, ir muito além. Então, às vezes, uma pessoa que, por exemplo, é um engenheiro, vai ter uma solução muito maravilhosa ali para climatizar meus exames que eu talvez não fosse conseguir pensar. Há 2 anos, né? olha que curioso, há 2 anos a gente recebeu um voluntário super jovem, 23 anos, era estagiário de um outro voluntário nosso no trabalho dele. É um garoto de informática. Ele, não, mas eu não sei se eu vou poder ajudar. No mesmo ano, a gente estava implementando um sistema digital de prontuário. Cara, assim, se não fosse ele, não ia ter rodado. Porque assim, sem internet ele dava um jeito. Daqui a pouco ele estava em cima do telhado. É um bombril, e a coisa rodou e fez assim uma diferença gigantesca na qualidade do atendimento e na captação, gestão dos dados que vão sendo coletados, sabe? Então, todo mundo é bem-vindo, todo mundo tem utilidade mesmo. E outra coisa interessante também, né, é o treinamento da equipe multidisciplinar no pré, né? Isso é muito essencial para a pessoa chegar lá já preparada, para a comunidade que ela vai encontrar, quais são os hábitos alimentares, o nutricionista já pode começar a pensar ali o que ele vai poder prescrever ali para aquela comunidade. Então, esse treinamento pré é muito importante até para o pessoal já ir também se conhecendo, né, se inteirando. E uma coisa também importante a gente comentar é a logística dos resíduos, né? Que a gente está indo para uma comunidade remota que já tem dificuldade de coleta de lixo. Então, a gente não pode levar mais resíduos, né? No caso do Glicada na estrada, a gente produz lixo biológico, pérfuro cortante. Então, a gente tem toda ali uma orientação de como que a gente vai fazer o descarte desse lixo, o que a gente vai trazer de volta, né? Que muitas vezes a gente não deixa, né, resíduo na comunidade, se não tem como escoar isso, a gente traz de volta. Então, isso também é algo importante da gente pensar na logística. A partir de 21, quando a gente abriu o braço sustentabilidade, a gente falou, como é que a gente vai fazer um trabalho de conscientização em gestão de resíduos, educação ambiental, se a gente não olhar para a gente antes. E aí passamos na logística a ter 2 responsáveis por todo o resíduo que a gente vai gerando, e como é uma expedição itinerante, né, a gente percorre 300, 350, 400 quilômetros, a gente vai carregando, é um carro só para os nossos próprios resíduos, para não deixar nada para trás.
Legal pra caramba. Bom, eu tinha anotado um monte de pergunta aqui, mas eu vou ter que dar uma selecionada, porque senão a gente vai ficar até amanhã, e eu gostaria, mas o estúdio vai me expulsar aqui, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar uma pergunta para cada um, e depois eu vou voltar para perguntas gerais para cada um. Então, eu vou começar com a Júlia, né? A gente mencionou sobre as dificuldades, e a gente mencionou às vezes de uma resistência até desconfiança de quem vai receber essa troca, né? Na verdade. Mas no saldo, que você acha? Como você acha que as pessoas reagem ao ter contato com glicada, com outras ações que você participou? Assim, qual é o saldo geralmente das pessoas que são atingidas por isso? A gente já falou como a gente se atinge de certa forma, mas e quem está na outra ponta? O que você acha? A gente trabalhou muito isso, né? Até com a psicóloga que ajuda a gente, né? Pra gente trabalhar também a nossa frustração, né? Porque fico pensando, nossa, a gente está levando uma tecnologia, um exame tão bom, e pode ser que chegue lá e o paciente não quer fazer, né? O exame, e a gente tem que respeitar isso, né? Mas a gente trabalhou tanto essa frustração, né? De como que vai ser quando isso acontecer, e até hoje isso não aconteceu. As pessoas recebem muito bem, elas estão ávidas para receber cuidado, para receber atendimento, elas ficam muito, muito gratas, né? Essa questão do exame, não é que a pessoa não foi fazer o exame porque ela não liga para a saúde dela, não é isso, é porque na logística ali do dia a dia dela, realmente ela não consegue se ausentar do trabalho para ir no atendimento, pegar um pedido de exame, e no outro dia ela precisa ir até o laboratório, coletar o exame, e aí mais um dia para ver o resultado do exame, a pessoa vai faltar 3 dias o trabalho, né? Até teve uma comunidade que a gente foi, né, Mari? Que a gente fez o atendimento sábado de manhã, e aí a gente pegou um paciente, né, portador de diabetes, muito descompensado, e aí eu falei para ele, olha, eu faço para você, né, um relatório pro seu trabalho, dizendo a importância. Aí ele falou, doutor, eu consegui vir aqui hoje porque hoje é sábado de manhã, então eu não tô trabalhando, foi a chance que eu tive de vir aqui. Então, muito pouca resistência, né? Eu acho que as pessoas estão querendo o atendimento, elas são muito interessadas, né? Quando a gente faz dinâmicas de educação em saúde, todo mundo participa, de todas as idades, né? Realmente todo mundo tá interessado, sim, em se cuidar e quer participar. Legal. Agora para a Mari, é muito comum quando a gente vai conversar sobre esse assunto, né, a gente ouvir aquela pessoa, pô, mas, cara, isso aí, qual é a consequência, né, o que isso gera de verdade, assim, o que isso muda no mundo, né, porque assim, igual o Henrique deu exemplo, né, de dar vermífugo ali para 100 crianças. O mundo tem bilhões de crianças, o que isso vai impactar? Eu acho que, assim, primeiro de tudo, o mais simples de tudo é que se todo mundo pensasse assim, a gente cada um vivia a sua bolha para sempre, né? Mas eu queria saber, assim, Mari, o que você acha? O que esses projetos, não só os 3 que a gente está conversando aqui, mas eles deixam de legado para essas regiões? Legado que eu digo, alguma sementinha fica, mesmo que em uma pessoa. Uhum. Então, eu queria saber de você o que você acha que fica ali. Eu acho é difícil, é um ponto que muitos voluntários trazem, assim, no meio das ações, os voluntários, cada um vai quebrando em algum momento, né? E a gente, como coordenação, tem que ter um psicológico para ir entendendo também aonde que a gente precisa dar o apoio psicológico. E essa questão vem muito, né? Eu tô aqui, tô fazendo isso, tô atendendo, e aí? E o que isso vai, né? Na última ação que a gente fez no Vale de Jequitinhonha, uma pneumopediatra terminou o atendimento, falou, primeiro dia falou, já acabou, agora eu já posso chorar? Pode. E aí ela falava, mas o que eu tô atendendo crianças com asma muito grave, com questões muito graves, e o que eu vou mudar nisso aqui? O que isso vai... E eu acho que não é... Claro, eu acho que o atendimento que você faz, né, aquela criança ou aquele adulto que é atendido, aquela mulher que é atendido, você não só dá
promoção à saúde, porque é mais do que curar uma doença, você promove saúde para a vida daquela pessoa, e isso, de uma certa forma, eu acho que é como uma pedrinha caindo no lago, ela vai reverberando em quem está em torno dessa pessoa. Então, por exemplo, quando você faz um projeto de planejamento familiar, e você leva planejamento familiar para uma comunidade onde as mulheres podem escolher se elas querem ter filho ou não, ou se qual é o método contraceptivo que elas querem usar, você dá a possibilidade daquela mulher de estudar. É muito mais do que só estar ali tratando uma doença. Então, essa mulher que escolheu o método contraceptivo dela e decidiu que ela não quer mais ter filhos, ela quer trabalhar, ela quer estudar, ela quer ter a vida dela, isso é enorme. Assim, se a gente sai um pouquinho do olhar com a lupa e olha de fora, a gente começa a perceber que não é só tratar isso, não é só tratar uma pneumonia ali na hora, é muito além disso. Então, não é só fazer um exame de glicada, é aquela pessoa que vai ser acompanhada e que vai deixar, talvez, no futuro, ter aquelas consequências gravíssimas da diabetes, por exemplo, porque um dia ali alguém pegou ela ali e falou, peraí, vamos fazer aqui um exame, e aí isso mudou a vida daquela pessoa e a vida daquela família, né, provavelmente. Então, tem sim muito impacto, e eu acho que a forma como a gente faz esse trabalho é muito sério, muito pensando realmente no impacto na comunidade. É claro que tem muitos aí que é isso, que faz um pouquinho, vai embora. É claro que até isso funciona, e se a gente pudesse, né, se todo mundo pudesse doar um pouco do seu tempo, né, do seu valioso tempo, da sua vida, do seu trabalho, do que a gente aprendeu a fazer em prol de outras pessoas, eu acho que a gente já estaria a anos-luz de onde a gente está hoje aqui, assim. Eu acho que, para mim, isso é a real vida em comunidade, quando você pensa não só no seu, mas no seu e nas outras pessoas que estão vivendo nesse mundo comigo hoje. Acho que impacta... É calculado, né? Hoje a gente até consegue ter números, então a gente já faz com números e a gente consegue saber o impacto real disso, e é de verdade, assim. Não, e acho interessante, assim, antes até da pergunta, que é uma coisa que é muito legal, eu acho, nas 3 iniciativas e em outras que a gente vai vendo por aí, é que, assim, para muita gente é isso. Você deu vermífugo para as crianças lá no entorno do Kilimanjaro, você foi embora e daqui a pouco elas estão sem vermífugo de novo e tá ok, beleza. Então é para não fazer. O simples fato de a gente levar atenção, carinho, cuidado, amor e receber também atenção, carinho, forma esse senso de coletividade que a Mari estava falando. Mas, para além disso, acho que uma coisa que é muito bacana nas 3 iniciativas é que, conforme a gente vai fazendo e conhecendo as realidades, a gente vai, com o compromisso de melhorar, a gente vai focando naquilo que a gente é capaz de melhorar. Então, se você pegar a primeira expedição do Down Solidário, que levou 10 especialistas, e hoje, e ver tudo de resolutividade que a gente conseguiu focar, né, em parcerias, Glicada na Estrada, Renovate doando óculos, inserção gratuita de DIU, um monte de coisas que são coisas que a gente... cirurgias dermatológicas de extração de lesão de pele, coisas que você resolve na hora. Mas nem tudo se resolve na hora, e ainda assim tem uma troca. Que não é nem uma troca, é uma partilha. Né? Troca, você deixa uma coisa e pega outra. É uma partilha, assim, de cuidado, de atenção recíproca, que fomenta essa questão. Mas o que eu ia falar, e que eu sei que Quindala e Glicada fazem muito, e a gente está muito focado em caminhar por aí também, é que, para além de focar em resolutividade durante o tempo que a gente está lá, é a gente focar cada vez mais numa saúde preventiva, sabe? De transferência de conhecimento, de capacitação de agentes locais, para que eles saibam, conheçam os caminhos, independente da gente. É a gente deixar conhecimento por onde a gente vai passando, sabe? E acho que esse é o foco para os próximos anos. A gente está todo mundo aqui construindo essa ideia e focado em melhorar, mas, assim, para quem acha que a gente não leva impacto, a gente está focado nisso. Legal. Agora eu ia fazer uma pergunta para o Henrique, mas a Mari já meio que abordou, então foi bom que eu ganhei tempo. Eu vou fazer uma pergunta para os 3, cada um está num momento do seu processo, né? Eu queria papum agora, assim, ó, sem elucubrar. Primeiro, Tuntar, né? Tuntar. Boa. Qual é a maior necessidade hoje de cada projeto e o que vocês almejam para o futuro de cada um aí? Cara, eu acho que vai ser em comum. Então tá.
Acho que a gente podia estar falando 2, 3 e já, vamos falar junto. Cara, eu acabei de passar, eu falei para vocês que a gente fez lá o planejamento estratégico, e a primeira coisa que a pessoa que estava coordenando os trabalhos que a gente contratou, ela falou só, eu estou acostumado a fazer planejamento estratégico do terceiro setor, todo lugar que eu chego, pergunto o que vocês querem e todo mundo responde, eu preciso de recursos financeiros e mão de obra e voluntários. E ela falou, essa resposta não pode ser dada. Então vocês vão trabalhar no que vocês precisam sem isso. No fundo, né, toda vez que nos perguntam, eu acho que é basicamente isso. Assim, num universo onde, e num país onde a cultura de doação é tão escassa, botar de pé isso com a dificuldade de recursos financeiros é talvez o maior desafio, né? Todo ano para botar de pé é muito difícil. Aí você faz uma precursora e fala, eu preciso levar 14 especialistas, eu preciso de tal lista de medicamentos, tais exames, e aí você sabe que aquilo tem um custo. Esse não é rateado pelo voluntário. O voluntário rateia o custo fixo da expedição, né? Hospedagem, a alimentação, a viagem. O resto a gente tem que correr atrás. E aí quando você chega, como a gente chegou no norte nesse ano, na segunda expedição que fizemos esse ano, no norte tinha uma demanda enorme para veterinária. Tinha lá o orçamento para levar, tinham 3 veterinários disponíveis, a gente não conseguiu o dinheiro. É muito difícil dizer não para a comunidade. Então esse para mim eu acho que é, sem dúvida, mesmo jogando contra o que me disseram no final de semana de planejamento. Não tem como ter outro na frente desse. Porque é muito difícil, muito desafiador. Eu gostaria de ter. Almejam aí para o futuro de cada um? Eita. Não sei, eu acho que passinhos, né? Eu acho que a gente, Quindala, pelo menos entrando no 2º ano, a gente entra um pouco mais folgado para captação de recursos, para chegar nas pessoas. E eu acho que é isso, caminhar para uma captação de recursos que torne o projeto autossustentável, né? E que a gente quer. O que a gente quer é que um dia a gente tenha recursos tantos para que a viagem, que o voluntário não precise nem pagar a viagem, porque o que acontece é que a gente acaba ficando dentro de uma bolha desses voluntários que podem pagar a viagem. Então, a gente tem pouquíssima diversidade, a gente consegue muito pouco furar a bolha, então são sempre os mesmos voluntários, as mesmas pessoas. Então, o ideal é que a gente pudesse ter recurso financeiro para fazer uma viagem que o voluntário não precisasse pagar, ele já está deixando o trabalho dele, já está deixando de trabalhar, então, enfim, já está fazendo muito, né? E que a gente possa ter uma folga de executar o que a gente sabe que é necessário. Então, é tudo isso. Você sabe que é isso que você vai precisar, tantos especialistas, tanto remédio. É um primor, você sabe ali. Eu sei que eu vou, assim, eu vou fazer uma diferença nessa região com isso aqui e vai ser incrível. E poder ter o recurso para ser incrível, assim. Acho que o senso comum é obter recurso, óbvio que cada um com suas questões, em maior ou menor proporção. Acho que mesmo institutos gigantes, eu acho que a grande questão vai ser captação de recurso, né? Então, vou fazer só mais 2 perguntas. Puxando desse assunto, como alguém, qualquer pessoa, da área de saúde ou não, o engenheiro, o rapaz da informática, enfim, como qualquer pessoa pode apoiar ou ajudar o projeto de vocês? Eu acho que assim, divulgando, né, falando sobre isso, conhecendo as iniciativas, eu acho que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né, falar, mostrar, o nosso país é lindo, é maravilhoso, então a gente tem que valorizar isso, né, então a gente conhecer o nosso próprio país, as áreas remotas aqui do nosso país, antes mesmo da gente pensar em ir para fora e conhecer. É lógico que isso tudo é importante, se a gente tem a possibilidade, maravilhoso, né, mas eu acho que a gente falar sobre isso, valorizar o que a gente está conversando aqui hoje, divulgar, é o que pode fazer a diferença pra gente. E fazer doação também, né? E a doação não é só de recursos, né? A doação é de tempo, a doação é de conhecimento. Isso aí. O Caio, esse voluntário que modificou o padrão de gestão de dados o cara doou, para além do tempo dele, o conhecimento que nenhum de nós tinha. Então, ele mudou o padrão de qualidade dos atendimentos do Da Unidos Solidário lá para o 5º ano. Um garoto de 22 anos.
Um gênio. Incrível, Caio, um abraço. Agora, para a gente finalizar isso, eu queria perguntar mais coisas, tive que dar uma acelerada aqui, mas assim, para a gente finalizar, também de forma papum/tuntá, né? Qual a mensagem final sobre o tema que a gente conversou aqui que vocês gostariam de deixar para quem está escutando ou assistindo a gente? Eu acho que eu diria, se eu pudesse, eu diria, mergulha nisso, nem que seja para conhecer, mas mergulha de olhos abertos, de coração aberto. A gente no Da Onde Solidário, para além do que a gente falou tanto aqui de impacto por onde a gente passa, a gente tem também o compromisso de impactar quem vem conosco. Porque eu acho que, de alguma forma, todos nós, se a gente mergulhar a fundo no processo que nos trouxe até aqui, a gente teve a inspiração de alguém. E como no meu caso eu fui inspirado por uma iniciativa, que talvez se eu não tivesse entrado naquele casarão lindo lá de Laranjeiras, eu não estaria aqui, eu realmente, até por algo que me foi ensinado também por esse professor, quando eu fui falar com ele no final do meu ciclo lá na Sociedade Brasileira de Solidariedade, que ele era o presidente, fui agradecer a ele por tudo que ele tinha feito naqueles 6 anos, e ele virou para mim e falou: a melhor forma de você agradecer a alguém por algo bom que você recebeu é fazer pelos outros o mesmo que você recebeu. Então, assim, eu tenho realmente em mim um desejo de que quem entra no Downwind possa expandir a sua visão e criar o seu próprio Downwind Solidário, o seu Quindala, seu Glicada na Estrada, sabe? Porque isso é uma corrente, né? Então, se eu pudesse dizer algo para quem está ouvindo, mergulha, mas mergulha de peito aberto, assim, vive essa experiência verdadeiramente com presença, uma vez que eu acho que não vai se arrepender. Júlia? Eu acho que é isso, é uma experiência muito engrandecedora, né? Tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, então isso vale muito a pena. Vamos lá, né? Conhecer o nosso país, vamos fazer alguma coisa diferente, fora do consultório, fora do hospital, unir as forças, né? Numa equipe multidisciplinar, com multiprofissionais, isso sempre vai trazer benefícios tanto para a sua profissão quanto para a sua vida no geral. Mari? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que principalmente para o médico é muito interessante para a vida do médico e para o desenho que a gente tem da nossa profissão sempre, né? Isso, como eu já falei, a gente tem um caminho muito certinho, trilhado desde muito sempre. Então, provavelmente desde a escola, eu quero ser médico, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer residência, blá, blá, blá. Tudo nos conformes ali, e a gente aprende nos grandes centros a trabalhar com muita coisa, muita facilidade hoje em dia, muita tecnologia. A gente esquece um pouco do que é, de fato, ser médico e o que é, de fato, estar com outro ser humano. Né, os pacientes viram números, viram casos, viram patologias e não pessoas. Então, acho que é um resgate para os médicos do que é a medicina, e eu acho que é muito transformador, assim, para todas as profissões, mas para o médico é ficar fora da caixinha. Né? Total. Legal. A última pergunta, prometo, mas agora é só quem estiver assistindo quiser, né, conhecer melhor do Glicada, do Downwind, do Quindala, ou até de vocês mesmo, como é que o pessoal encontra vocês? Site, rede social, o que vocês quiserem deixar aí de contato? Vou começar. Tá, pode ser a gente tem o Instagram, que é @Instituto Quindala. Tem o nosso site também, institutoquindala.org. E é isso, estamos lá. Vai, DM, conversamos, WhatsApp, tudo. E o Glicada? A gente também tem o Instagram, o @Glicada na Estrada, e o nosso site é glicadanaestrada.org. Perfeito. E pra gente, acho que o melhor é o @Downwind Solidário. Tem o @Instituto Ventos também. E o nosso site é o www.institutoventos.org. Perfeito. Bom, pessoal, acho que foi isso. Foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Eu sou Guilherme Pompeu, clínico cardiologista. Hoje, quem assiste a gente percebeu que a gente está sem nosso outro host, o Dr. Eduardo Sica, por um motivo especial, aniversário dele. Então, parabéns, Sica, aí. Tudo de bom, tá? E quem quiser me achar, conversar comigo... @dr Guilherme Pompeu. Um grande abraço, até o próximo episódio. E é isso, pessoal, vamos tentar sair um pouquinho da nossa bolha, conhecer um pouco mais sobre o Brasil, o mundo, sair da nossa zona de conforto, porque é muito fácil a gente seguir pelo efeito manada aí. Uma boa noite.